Um brinde a nós, mulheres livres. Hoje vamos desarmar o predador com uma convidada especial, Danila. Logo tá chegando aí. E nós estamos aqui com o livro das mulheres que correm com os lobos, né? Nosso aliado de sempre, nossa Bíblia. A doutora Clarissa Piccola Estés fez um estudo. Esse livro é entre os mais vendidos, depois de anos de lançamento dele. Ele voltou para o ápice. E nós hoje vamos fazer um círculo de mulheres para falar desse livro na perspectiva do empreendedorismo, na perspectiva dos negócios, da vida cotidiana. E a Danila, que já chegou, já vou chamar ela aqui pra gente comentar. Então pega a tua água, senta com a gente, pega aqui, também trouxe o chá que a Danila falou no stories dela sobre o café e eu fiz um chá. Então pega o teu café, pega a tua água e vem com nós pra gente ir. Aí no conto do Barba Azul, a gente tá no trecho do conto do Barba Azul lá, e aí eu já vou chamar ela aqui pra gente não perder tempo. Tá indo, o convite foi. Vamos. Oi, mulher. Oiê! E aí? Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Bom dia, deusa, deusas maravilhosas. Isso aí. Que horas são aí? Aqui são 11 da manhã. Eu falei bom dia, né? Mas é boa tarde, desculpa. Às vezes você ficou confusa. Eu se imagino, dá uma confusão. Então, Verdade. seja bem-vinda. E aí, galera, a gente vai fazer hoje. Vamos lá na perspectiva do. Vamos ler o que a doutora Clarissa nos colocou aqui. A gente leu e a gente vai colocar a nossa perspectiva, a nossa vida, também trazendo histórias para vocês poderem ter a percepção, se tornarem mulheres mais livres, mulheres selvagens, aí trazer isso para a realidade através de histórias de outras mulheres também. Contribui muito além dos contos da doutora Clarissa que ela fez aqui, colocou no livro das mulheres que correm com os lobos. Então, resumindo o conto do Barba Azul, para a gente entrar no trecho que nós vamos falar hoje. Todas as terças acontece esse círculo às 13 horas aqui no meu Instagram, @tutsandrine, e a gente tá no conto do Barba Azul agora. E o conto do Barba Azul fala do quê? Resumindo assim a história. É um mágico que não foi bem sucedido como mágico, não conseguiu, e ele tinha uma barba azul. E ele queria casar, queria conquistar uma mulher entre 3 irmãs. Ele queria casar com alguma delas. Então ele galanteou elas, levou elas para passear, e elas ficaram meio desconfiadas, porque casar com um homem de barba azul era estranho, como assim, uma barba azul, né? Algo muito esquisito. Mas ele fez todo um preparo para elas, levou elas para um piquenique e tudo mais. Foi as 2 irmãs mais velhas e a irmã mais nova, como a doutora Clarissa sempre comenta no livro. E aí a irmã mais nova olhou para aquele moço e pensou, até que a barba dele não é tão azul assim, né? Ela olhou para todo aquele galanteio que ele fez e pensou, vou casar. Aceitou o casamento, foi morar com ele num castelo enorme, tinha muitas portas nesse castelo, e esse mágico Barba Azul foi viajar, entregou para ela um molho de chaves, e nesse molho de chaves ele falou, tu pode abrir todas as portas aí, ver o que tem dentro, tem dinheiro, tem comida, mas tem essa chave menor que tu não pode usar, para nada, não pode abrir essa porta, nem vai saber qual é. Mas tu pode chamar a tua família para vir para cá para passar os dias contigo enquanto eu viajo. E ela chamou as irmãs mais velhas. Só que, óbvio, as irmãs mais velhas instigaram ela a descobrir que porta era essa, por que não podia abrir, usar essa chave, né? A curiosidade aguçou ali naquele momento e elas foram fazendo uma brincadeira, abrindo porta, até que chegaram na tal da porta. Usaram a chave menor, abriram e atrás
tinha o quê? Muitas caveiras, sangue e tudo mais, e mulheres mortas. Eram as ex-esposas desse mágico Barba Azul. Fecharam a porta, né? A irmã mais nova, então tentou esconder aquela chave, tentou não mostrar que tinha percebido, só que a chave não parou mais de sangrar. Ela começou a sangrar, sangrar e não parou, e ela tentou de tudo, escondeu no guarda-roupa, e os vestidos mancharam de sangue e tudo mais. E ele chegou, pediu o molho de chaves, né? Ele voltou da viagem, ela entregou o molho de chaves e ele observou que não tinha mais aquela chave pequena ali. Perguntou para ela se estava tudo bem, ela disse que sim, mas cadê a chave pequena? Ela tentou inventar uma história que tinha perdido a chave e tudo mais, o cavalo. E ele, então, disse: não, peraí, tem alguma coisa errada. Pegou ela pelo cabelo, arrastou ela, então, disse para ela que tinha chegado a hora dela de morrer, porque ela tinha descumprido um pedido dele. E já sabia o segredo dele também, né? Que ele matava as ex-esposas. Levou ela até essa porta e ela pediu para ele me dar 10 minutos para me reconciliar com Deus, para me conectar e tudo mais. Foi lá e correu com as irmãs mais velhas, pediu que chamassem os irmãos. Aí elas ficaram naquele processo, 10 minutos ali esperando os irmãos, até que quase na hora dele de fato consumar o que ele falou, os irmãos mais velhos chegaram. E aí mataram o Barba Azul e deixaram o Barba Azul para comer, os abutres comerem, né? E esse trecho que a gente vai falar hoje, que ele se chama Os Devoradores de Pecados, né? Já está indo para o final desse conto do Barba Azul, então bem esse trecho onde ele tá, onde ele morreu, onde ele não, ele foi, o que significa isso para a gente, né? Que perspectiva a gente pode trazer para nossa vida, para a gente olhar. Então, a nossa convidada de hoje, convidar para contar a tua história, o que que tu trabalha, como é que tu foi parar que tu não mora no Brasil, da onde que tu é também aqui no Brasil e conta um pouco aí da tua trajetória que foi uma transformação, o que que aconteceu? Bom, eu sou Danila Borobia, eu sou de São Paulo, nasci em São Paulo, mas eu vim para os Estados Unidos tem uns 6 anos já com meu marido. Então ele veio aqui, abriu uma empresa, e aí eu fiquei aqui. Não tinha muito o que fazer, porque quando eu morava no Brasil, eu trabalhava como personal stylist. Há 6 anos atrás, o formato internet, como a gente conhece hoje, não era muito comum trabalhar. Então eu fiquei um pouco perdida, fazer. Enfim, aí eu fui atendendo algumas clientes pela internet, com meus processos. E aí foi crescendo, né? A internet ela foi tomando um rumo mais fácil, vamos colocar assim, para a gente conseguir atuar. E aí eu consegui atuar nessa forma como personal stylist. Só que lá no fundo, eu sempre escutava um chamado que tinha alguma coisa que. Bom, eu sou muito curiosa, né? Eu sou psicóloga, eu fui estudar muitas coisas. E aí, porque eu sempre senti um incômodo. Como na psicologia, eu senti um incômodo que eu queria ajudar as mulheres de alguma forma, mas eu não sabia como. Aí eu fui para ser personal stylist, que eu também questão de autoconhecimento, de autoestima, mas eu trabalhei por 10 anos com isso, mas de alguma forma eu senti que tinha algo faltando ali no processo. E aí, quando entrou aí essa pandemia, eu comecei a participar de algumas mentorias e alguns cursos e alguns grupos de mulheres empreendedoras. E eu comecei a identificar algumas dores que eu tinha com relação a essa força no empreender. E que era uma coisa que eu tinha passado, entende? Porque eu passei por isso. Você tá me ouvindo? Tá tudo bem? Parece que tá meio Tô. travado. Ah, tá bom. Voltou? Tá bom, um pouquinho. Voltou. Eu vi que tava meio travado. E aí, quando eu comecei a identificar que as mulheres sofriam com essa falta de coragem, falta de força, foco, não entender que era um processo que eu tinha passado, e obviamente a gente vem passando, porque ser mulher a gente sabe que não é fácil, né? No empreender principalmente. E eu fui começando a trazer meus conhecimentos para o meu trabalho. Então, eu fui migrando. E na pandemia em si, eu migrei para mentora de empreendedoras. Então, hoje, eu trabalho com mulheres, né, com empreendedoras especificamente. E eu fiz a formação lá com a Isa,
terapeuta dos saberes femininos. Então, eu atuo trazendo para a mulher o resgate dessa essência, né, dessa conexão com a essência feminina dela, para ela conseguir ter força e coragem para atuar no negócio, para faturar, sabe que não é fácil no dia a dia. Então, o processo que eu fui construindo para conseguir entender, atender essa mulher, para conseguir trazer essa transformação para ela. E eu achei muito bacana é o campo, né? Que a Isa fala pra gente que é o campo. Porque esse trecho que a gente tá. Quando eu já li esse livro, eu tô relendo, e eu já tinha lido há uns meses atrás, especificamente esse capítulo. E quando eu fui reler esse cantinho, né? Esse pedacinho que a gente parece que é pequenininho, mas é tão grande. Eu falei, é muito onde eu identifiquei que era o que eu precisava trabalhar nas mulheres. Porque quando eu migrei de ser personal stylist para ser mentora de mulheres de negócios, eu atuava especificamente na predadora. Então, eu ia lá, lembra que a gente fala, síndrome da impostora. Eu chamo de inquisidora, porque para mim é aquela que fica no pote ali, entendeu? Te sacaneando. Eu chamo ela de inquisidora. Eu falo, meu Deus, vamos livrar não, né? A gente vai falar sobre isso aqui. Mas é atuar nesse processo e colocar a mulher mais na frente do negócio dela, com a essência dela, e menos com o sabotador, menos com a inquisidora, como gosto de chamar. Então eu fiquei muito contente, porque eu falei, nossa, vai ser perfeito. E assim, são processos que a gente passa sempre, né? Vai conversar aqui, não vou ficar dando spoiler, porque tem um monte de coisa. Mas é isso, assim. E o teu processo, assim, de resgate, tu sempre foi mais conectada com a mulher selvagem? Tu teve mais esse aprendizado? Ou foi, assim, uma hora que tu pensou que estava acontecendo alguma coisa, veio alguns sinais e tu resolveu começar a procurar, estudar e tudo mais? Não tinha. Muito pelo contrário. Eu sempre fui muito, não usava minha intuição. Na adolescência, eu era toda mística, lia tarô, adorava essas coisas, bruxona. E na faculdade de psicologia, eu migrei já para um outro lado, mais mental, sabe? Eu saí totalmente do místico, fui para o mental mesmo, psicologia pura. E aí, nesse processo, eu trabalhava numa empresa, CLT, e eu tinha metas para bater, e eu não trabalhava com psicologia, eu trabalhava com marketing digital. Então, eu trabalhava com uma coisa, estudava outra, que são coisas bem distintas. Dá para conciliar no processo ali, mas são coisas diferentes, né? Que vai saber. E ali nesse processo, então, o lado feminino, o lado foi tudo deixado de lado, foi tudo, tipo, eu escondi tudo, cavei um buraco, enfiei tudo lá dentro, falei, depois resolvo isso aí, gente. Eu vou, né, fazer o que eu tenho que fazer. E aí a gente já entra naquele processo de fazer o quê? Fazer o que o outro manda, com a maré, né? O teu cabelo liso. Não tô criticando quem tem o cabelo liso, tá, gente? Que eu, no meu processo, ter o cabelo liso foi muito importante. Era mais do que ter o cabelo enroladinho assim, ser quem eu era. Então, eu sempre fui. E aí um dia eu falei, não, eu preciso estar alinhado, eu preciso estar coerente com o cargo que eu tenho, com a empresa que eu tô, com o que as pessoas esperam de mim. E na época, a moda era o cabelo liso, né? Progressiva na veia. Então era progressiva todo mês. E aí foi 20 anos assim. Então foram 20 anos nesse processo de matar a minha essência mesmo, matar, colocar no canto ali, jogar e deixar o predador falar por mim. Então, o predador tomou conta de mim, na linguagem que a gente vem falando aqui, tomou conta de mim. Tipo, você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo porque você não é boa, fica quietinho no canto, não vai procurar um emprego, nada. E aí, nesse processo, foi o que eu falei, não é do dia para a noite. Quando eu vim para os Estados Unidos há 6 anos, eu já estava no processo de mudar isso, né? Então, como psicóloga, teve uma hora que eu falei, gente, tem alguma coisa errada. E o que me bateu numa coisa errada foi um burnout. Eu tive um burnout e aí eu tive que fazer minha vida, larguei o emprego, larguei tudo, já tinha terminado a faculdade e fiquei em casa um ano e pouco, tipo assim, sabe, me curando, né? Cuidando de mim, tentando entender. E foi a partir desse processo que desencadeou todo até onde eu estou hoje. Então não me arrependo de nada, porque graças a esse processo eu estou onde eu estou hoje, sou feliz hoje, mas passei aí por poucas e boas, né? Que não é fácil. O burnout não é fácil, não é mesmo? Mas consegui, mas tive que ter esse chacoalhão. Não tem jeito, né? A
a gente tem, eu acho que foi a última live que você fez falando do grito, né? Então, assim, a gente precisa de algumas coisas acontecerem para te dar esse grito de liberdade. E o burnout veio, me tirou da CLT, o burnout veio e me sacudiu e falou também, não é psicologia que você quer, porque não era atender em consultório, não era isso que eu queria. E aí sim eu fui, tipo, aonde eu vou? Aí eu achei ali, nossa, eu gosto, sempre gostei de moda, sempre gostei disso, então eu fui, só que fui além, né? Eu não queria saber de moda, porque moda não me interessa. Me interessa é o que, não é o sapato, é o pé, entendeu? Uhum. Então, é estudar processos. E daí entrei nessa nuance de resgatar o feminino, de olhar para a intuição, de olhar para minha criatividade, porque até então eu não me achava nem criativa. Então, trabalhar minha criatividade, eu fui buscar a costura, eu fui aprender a costurar, que era uma coisa que minha avó fazia. Minha avó ganhou dinheiro, sustentou, né, ajudou a sustentar a família com a costura. Então, eu fui atrás disso, então, como resgate mesmo. Fui fazer bonequinhas, que eram coisas que eu amava. E nesse processo todo, eu fui me encontrando. E aí é longo, o processo é longo, mas é maravilhoso, muito gostoso. É, e é essencial, né? Porque eu também trabalho com mulheres e mulheres empreendedoras, porque o que eu percebi é quando eu entrei também, quando eu comecei a empreender, eu trabalhava a parte técnica, né? Toda a parte técnica da gestão da empresa. Só que eu sentia que podia colocar muitas ferramentas à disposição, todas possíveis para a pessoa, e a pessoa assim não saía do lugar, né? Não, a empresa não crescia, ou continuava a mesma coisa, não colocava em prática as ferramentas, né? E aí eu comecei a olhar para mim, porque que eu também não crescia, porque que o meu negócio não crescia, e, e aí procurei esse resgate também, entender que antes das ferramentas, para mim colocar elas em prática, eu vou precisar olhar para esse predador mais profundo, né? Hoje de manhã fiz uma live sobre criança interior com a Cris, a convidada também, colega nossa terapeuta de saberes femininos, e a gente falou disso, né? Como nesse ano que tu passou, assim, se reencontrando, né? Eu também procurei me reencontrar. E aí é o momento que a gente se depara, se questiona, né? Começa a se questionar, se fazer perguntas. A doutora Clarissa fala muito disso, da gente sempre se fazer perguntas o tempo todo. É isso mesmo que eu quero? É isso mesmo que eu tenho que fazer? Tenho que fazer pelos outros? Ou estou fazendo isso por mim mesmo, né? E no início dos devoradores do pecado, nesse trecho aqui, ela fala da mulher selvagem, né? Dessa mulher que ela fala, da mulher dos ossos, da mulher que canta sobre os ossos do lobo, da loba, para que a loba corra livre, né? E resgatar essa vida, morte e vida, da gente saber o momento das coisas que tem que morrer, dos ciclos que tem que começar, dos ciclos que tem que finalizar, que não é, a gente parece que a gente aprendeu que era uma linearidade a vida, né? Que tinha um passo para lá e não tem como dar um passo para trás, porque parece uma coisa ruim, né? É isso que a gente aprendeu. E que não pode mudar. E quando alguma coisa muda, parece que você é ruim da história. A gente é ruim da história naquele sentido ali, né? Se a gente sai de um grupo de amizades, a gente, tem alguma coisa errada, a amizade tem que manter a vida toda, né? Aquela coisa. E aí a gente fica nesse ciclo que no fim não tem a vida, morte e vida de fato. Que é o que ela fala aqui em relação a essa parte dos devoradores de pecado, quando o Barba Azul também morre, quando ele morre lá, é o fim de um ciclo, né? E ela precisou dar o grito antes, né? Porque ela precisou buscar forças e para poder falar para ele, né? Me dá aí 10 minutos para me reconciliar. Ela conseguiu reunir. Mas quantas mulheres estão morrendo, né, por dentro, estão deixando esse Barba Azul matar aos pouquinhos, não consegue ter forças, não consegue encontrar. E o que a gente traz aqui é mostrar, né, para cada uma que possa alertar que é possível, sim, a gente encontrar outros ciclos, outros caminhos, esse resgate com a mulher selvagem do que ela fala, né, da vida, morte e vida, dessa força de buscar o predador, desarmar o predador, né, não é matar ele, mas eu acho que eu entendia muito no início, no sentido de querer apagar coisas do passado, né, quando eu comecei a resgatar, eu queria apagar coisas que aconteceram na infância, por exemplo, que não foram boas,
Mas não é isso, não é, a gente não consegue apagar o nosso banco de dados, né? Como a gente falou, a fala dessa criança interior, não tem como apagar o banco de dados. Então, eu vou ter que desarmar ele de alguma forma, para que ele não venha em alguns momentos e que a gente traga mais para a consciência, né, desse... É tão importante a gente ter essa consciência dos predadores que a gente tem, né? Sim, exatamente. Assim, o que eu vejo muito nessa análise desse conto, que foi que eu fiquei tão assim, nosso campo maravilhoso, porque me trouxe para eu falar, é o seguinte, a gente, geralmente, né, que foi, eu não sei se toda mulher passa comigo e com as que eu atendo é assim. A gente não tem consciência do que a gente está pensando, se é nosso ou se não é. Então, fazer essa cisão é o mais difícil, é o passo mais complexo que a mulher tem que fazer. Na hora que a gente pega, entende que aquilo que você está ouvindo na sua cabeça não é seu, é o seu predador, é a sua inquisidora falando para você, você não é boa, você não é inteligente, você não sabe o suficiente, você precisa estudar mais, entre todas as outras ladainhas que ele fica falando pra gente, aí a gente entender que isso não é nosso, que isso tá ali com um sistema de predador, que ela coloca aqui, um sistema tipo fica quietinha aí no conforto, não vamos mudar o ciclo, que é bem o que eu estava falando antes, então não vamos fechar esse ciclo, porque tá mais gostoso a gente ficar aqui sentadinho, fazendo o que a gente faz, do que a gente dar um passo para frente. Então, quando esses alertas sobem, a mulher conseguir identificar que realmente não é ela. Quando eu descobri que aqueles pensamentos não eram meus, assim, abriu um mundo para mim. E eu, meninas, quando eu falo com elas, gente, vamos lá, vamos fazer. Tem exercício, né? Você faz tudo sozinha, gente. Não é assim, ai, sentei, ai, não, esse pensamento não é meu. Não é assim, é complexo, é muito questionamento, né? Tem um monte de coisa que você tem que passar por esse caminho. Mas aí quando você vai descobrindo isso, você fala, caramba, não sou eu. Ah, então tá. Então vamos questionar. E aí entra toda essa parte de questionamento que ela traz, que são as perguntas corretas. Então, quem é você? Por que você tá aqui? Do que você me protege? Então, quando você pensa em alguma coisa, eu vou pensar em fazer uma live, por exemplo. O que você sente? Qual é o pensamento que. Assim, veio aquele pensamento, anota aquele pensamento e questiona por que desse pensamento, mas por quê? O porquê tem que estar sempre presente. E fazer esse movimento dói também. Não é fácil a gente fazer esse Uhum. movimento. E a gente não quer fazer, a gente esquece. Ah, deixa pra lá, deixa a live amanhã eu faço, a semana que vem, na outra semana. Ah, esse mês tô meio ocupada, sabe? Não vai dar pra fazer nada, né? Pois. E vai postergando, porque esses pensamentos estão ali de alguma forma te minando. Quando você entende, começa a entender o que aí sim você consegue, igual ela fala aqui, que é desarmar. Então você começa a entender para desarmar esses pensamentos, desarmar o predador. E aí quando a gente desarma ele, como que a gente faz isso, né? A gente também tem que se questionar e usar a nossa intuição, né? Que ela fala muito de usar a intuição. Então a gente pegar esses nossos seres que a gente tem ancestrais, femininos, dentro da gente, os nossos conhecimentos, porque a intuição muitas pessoas acabam achando que é vozinha, que fala lei. Tua força é o que está dentro de você, né? É o seu saber que você tem lá. Quando você começa. Tá me ouvindo? Travou? Tá me ouvindo? Deu uma falhada aí, mas só voltou. Quando você começa a ouvir e dar. Ouvir esse outro lado, né? Que é a sua essência, dá mais voz para esses pensamentos terem mais força, aí o outro lado começa a ficar mais fraco. Como você falou, Tuti, você não mata, você não joga num canto em terra. Aqui, os predadores, eles sempre estarão com você, só que eles vão diminuindo. É aquele monstro que vai ficando pequeno, porque você tem recursos, acessando esses recursos que você tem, da sua essência, né, dos seus conhecimentos, etc., para deixar ele bem pequenininho no cantinho dele, porque ele vai estar sempre ali. Só que é um processo de que mesmo. Eu gosto muito dessa forma que ela colocou no livro, dessa análise, porque realmente é isso. É toda hora a gente se questionar. E aí, uma outra forma também da gente tirar, né, driblar isso, é a gente criar estratégias. Eu acredito que ela também traz isso agora, ela traz, né, da gente criar estratégias. Uhum. Não é brigar com ele. Isso é uma coisa que tem que ficar muito clara. Assim, a gente não pode chegar e falar assim, ele vai virar para você e falar assim, você não é capaz.
Já fala assim, sou capaz sim, cala sua boca. Esse tipo de confronto é muito pior, porque infelizmente o predador é muito inteligente. Ele é muito inteligente, é muito sagaz, ele te dá uma volta, o inconsciente é fogo, ele dá e você percebe. Então, a questão aqui não é criar uma guerra, a questão aqui é conciliação, é criar um equilíbrio, é criar uma harmonia e fortalecer o seu lado feminino, fortalecer os recursos que você tem para conseguir diminuir esses pensamentos que te levam para a lona, que te chicoteiam. Então, quando você cria essa força, você já começa a criar estratégias para não permitir que esses pensamentos venham. Então, vamos supor, eu vou fazer uma live. Aí, a primeira coisa, o predador vai fazer live com não, assim, não, não aceito, vai. Tá, aí a minha pergunta é, por que não? Ah, porque você não sabe o suficiente desse assunto. Aí você vira para ele e fala assim, tá, mas eu sei. Ah, mas eu posso estudar sobre esse assunto, eu posso, sabe, uma semana antes me aprofundar, ler mais, se esse é o problema. Aí ele vai falar, ah, tá bom, né? Então, tá bom. E assim vai criando um processo de um diálogo interno e que depois, no futuro, dissolve, não é tão, você não faz mais tanto isso, porque isso é um gasto de energia enorme, gente, gasta muita energia você fazer esse processo. Mas inicialmente, o primeiro passo, você precisa fazer isso. Com o tempo, isso é mais fácil, mais prático, mas, né, tem que fazer, tem que começar. E aí você vai criando essas estratégias, esses diálogos, até chegar uma hora que ele vai estar ali pequenininho, aí ele vai virar e vai querer falar um negócio assim, quieto, obrigada, vai para lá que eu tô aqui com a minha essência, vai para lá que eu tô com a minha mulher selvagem, vai para lá que eu tô aqui com a minha criança, tá todo mundo fortalecido juntinho na roda, na fogueirinha ali feliz, né, cantando, dançando e sendo feliz na vida, empreendendo, bacana. E, como eu falei, é usar a nossa intuição, né, deixar a ciência vir de forma mais profunda, e é no dia a dia que a gente faz isso, né? Usar a intuição, usar os nossos saberes femininos, usar as nossas ancestralidades atrás dessas questões e não se permitir só ouvir o que ele está ali naquela ladainha, porque o pensamento do predador é binário, né? Ou você é inteligente, você é burro, você é bonita, você é feia, ou você é capaz ou é incapaz. Então, quando você começar a ouvir essas muito binárias na sua cabeça, saiba que não é o seu pensamento, não é a sua essência, não é você. É o predador querendo ali te manter sentadinha para assistir Netflix, né? Ou novela, ou o que você assista aí no dia a dia. Nossa, e tu falou e eu tava pensando aqui que o que a gente aprendeu, essa questão da linearidade da vida, que ela só vai subindo, não tem uma. A gente viu, a gente aprendeu lá quando era pequeno vendo os contos de fada, né? Que era perfeito aquele momento onde tinha a pessoa má e que acontecia alguma coisa e eu virava, casava com o príncipe e era feliz para sempre. Não tinha espaço para algo ruim naquele processo ali. Ia ser felizes para sempre. Então, quando a gente se depara, né? Tu falou dos pensamentos, que é libertador. É isso mesmo que tu falou no sentido de libertador, entender que não sou eu a culpada por esse pensamento, que eu não sou, nossa, eu estou sozinha nesse mundo, eu estou pensando essas coisas e eu sou culpada, e aí começo a me jogar chicote em mim porque eu sou culpada por esses pensamentos que estão acontecendo. E é libertador entender que as mulheres que falam assim, eu não tenho tempo para pensar, para parar, para meditar, por exemplo, respirar, porque não parar para meditar, respirar em silêncio, tu vai se deparar com esses pensamentos. Eles vão vir, os predadores ali naquele momento, então eles vêm com tudo no início, assim, quando tu tá começando, eles vêm muitos pensamentos. Tu pula de uma coisa simples para algo que não tem nada a ver, porque a mente vai migrando, o inconsciente fica doido ali naquele momento. E aí a gente quer preencher o nosso o tempo todo, né? Eu digo que eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para cuidar de mim, não tenho tempo para fazer dieta, por exemplo, que é o que a maioria das mulheres fala. Não tenho tempo para fazer exercícios, ou não tenho tempo para fazer dieta, né? Para cuidar da saúde e tudo mais. Eu fico preenchendo todas as lacunas para não parar esse espaço em silêncio e perceber esses pensamentos. Eu fazia isso, né?
E agora tu falou, eu me lembrei que a primeira vez eu acho que eu tive contato assim com essa que tinha alguma coisa que estava estranha ali, né, nesse processo. Eu falei para terapeuta, eu penso umas coisas assim que, eu não gosto de pensar isso. Eu não queria pensar isso. Tem uma fórmula para tu me ensinar para não pensar mais essas coisas, né? Eu disse para ela e ela disse não tem uma fórmula para te apagar esses pensamentos. Tu precisa ouvir o que eles têm para te dizer. Deixa esses pensamentos finalizar. Não fica preenchendo com trabalho, com fazer comida, com limpar a casa, com outras coisas, com assistir Netflix, para não pensar eles. Entende qual é o recado que eles estão te trazendo. Conversa com eles, percebe o que está acontecendo, por que eles estão vindo tão frequentes, pensamentos ruins, assim, e pensamentos bons, e uma mistura, né? E aí eu percebi que eu nunca tinha parado para ouvir esses pensamentos, né? Para prestar atenção, mas por que que tá vindo pensamento de morte, ou pensamento de alguém morreu, ou pensamento de tragédia, ou pensamento de alguma coisa boa misturado nisso tudo? Eu preferia ligar uma coisa na Netflix, que nem você estava falando, e não pensar essas coisas, porque parecia assim, nossa, como que eu posso ser uma pessoa boa pensando que alguém vai morrer, que uma tragédia vai acontecer, que alguma coisa vai acontecer? Daí a gente se sente muito, vem aquela culpa, né, que não existe, mas aquela culpa do estou sozinha, eu deveria ter sido a princesa do príncipe encantado e agora eu tô aqui nesse dilema com os meus pensamentos, né? E aí, quando é libertador mesmo, saber que esses pensamentos, que é possível eu tirar eles e olhar por eles por outro ângulo, desarmar eles, como ela fala aqui, né? No trecho do ponto que ela diz, um dos exemplos que ela coloca é que o predador vem e fala: você nunca termina nada que começa. E é que nem tu falou, não é brigar com ele e dizer, não, eu termino sim, né? Não é bater o pé com o predador. Mas, como a doutora Clarice falou, termino muitas coisas sim. E olhar pelos pouquinhos, né? Com olhar com significado para poucas coisas que a gente faz. Eu não tenho que estar com esse exemplo que eu acho que é o mais real, assim, que as pessoas compram muitos cursos e não terminam nenhum, mas terminar um curso e dizer para o predador, eu terminei aquele curso, mesmo que ele tinha 3 aulas, eu terminei aquele curso. E se sentir satisfeita com aquele curso que terminou, né? Do que a gente ficar querendo bater o pé também de ser o 8 ou o 80, né? Ter o predador ou não ter ele. E é incrível isso, e no processo de empreender, eu acho que quando eu comecei a empreender, eu queria muito bater o pé com os predadores. Eu queria dizer, não, eu vou fazer esse post aqui mesmo, que eu não tô com vontade mesmo, que isso eu queria brigar, isso gastava muita energia. E nem tava falando, eu me sentia totalmente esgotada para fazer um carrossel, porque era uma coisa cansativa e ele ficava dizendo que eu não tinha conteúdo suficiente, vinha outras frases, outras coisas, e eu ficava ali querendo brigar com ele, não, eu vou fazer assim agora até o final esse carrossel. E aí no final, parecia que eu tinha passado 10 dias trabalhando direto, sem parar, de tão cansada que é o processo, né? E as mulheres empreendedoras tem que perceber esse que tá dando uma movimentação, ou às vezes eu quero vender mais e não consigo, ou a minha empresa que não cresce, ou tá tudo assim estagnado, ou tá baixando as vendas, né? Tem acontecido bastante agora, tem alguma coisa aí dentro, olhar para dentro e não só o que está acontecendo no externo, né? Sim, exatamente isso. É igual você falou, é libertador realmente você parar e entender do que o que está acontecendo. Porque nadar com a maré, a moda agora é fazer post todo dia. E aí você faz de qualquer jeito, porque igual você falou, realmente, às vezes a gente vai fazer coisas que a gente fica esgotada e a gente nem entende por quê. Então é questionar por que você está ficando tão esgotada. É realmente isso que você falou. Acontece comigo também. Acontece. Então fica assim, poxa, por que que eu tô ficando tão esgotada para pensar num projeto novo, para tirar alguma coisa do papel? Qual é a guerra interna que tá rolando? Porque em algum momento você foi lá e deu essa guerrinha, né? Criou essa desarmonia. Então
tentar entender e fazer as perguntas corretas mesmo para buscar qual é essa desarmonia que está acontecendo lá dentro. Porque assim, é como eu falei, ele nunca vai embora. A todo momento ele vai estar ali, ele vai se disfarçar de tudo que é outra coisa. Ele aparece em formato da professora da escola, da sua mãe, um ex-chefe que você tem. Vai aparecer ali, ele vai estar sempre ali de alguma forma, dando um picote nas suas costas. E às vezes, é como você falou, a gente nem percebe, a gente não está ouvindo ele falando, mas ele está sugando sua energia. Então, vai investigar, porque ali tem coisa escondida. E no empreender é muito forte. Isso que você trouxe de fazer o curso e terminar, pelo menos que seja um curso, eu coloquei para minha vida todo mês. Eu tenho que terminar um curso, porque também eu amo estudar, e o estudar para mim, falar, eu comprei um curso, comprei outro curso, é ficar na zona de conforto. Eu amo estudar, coisa fácil, é gostoso. Tem gente que não gosta, claro. Mas pegar um livro. Hoje à tarde, ao invés de. Hoje eu quero ler um livro. Minha ficar na zona de conforto. Então, cuidar desse lugar. E colocar as metas. A minha meta é terminar um curso. E aí o que eu aprendi eu terminei o curso, eu comemoro. E mesmo que o curso sejam 3 dias de aula, mesmo que sejam 3 horinhas de aula, eu comemoro. As pequenas comemorações fazem com que você comece a assimilar que você está terminando as coisas, ou que você está alcançando os seus objetivos. E aí é uma maneira também de você crescer, né? Crescer a sua essência e o seu sabotador começar a diminuir, porque aí ele começa a identificar. Porque no verbal, nem sempre funciona. Eu termino sim um monte de coisa. Tá bom. Aí amanhã você vai falar de novo, vai falar de novo, mas só no verbal. Quando você começa a ter atitudes, né? Você começa a trazer isso vida para o real, é outra coisa, é outro rolê, sabe? Você vai para um outro lugar. Então, uma construção diária de tudo que você faz. E colocar desafios, mesmo que sejam pequenininhos. Tem mulher que não consegue fazer um story, mulher que não consegue ter uma reunião de negócios, tem mulher que anseia por ter cliente, só que na hora que alguém fala, eu quero comprar seu serviço, porque ela vai ficar com medo. E esse medo é o sabotador, falando que ela não pode, que ela não faz, que ela não sabe. Que mais que ele fala, gente? É um monte de coisa que ele fala. Cada uma escuta, né, uma penca de coisas que ele fala pra gente. Então é cuidar e estar atenta com isso. E isso que você disse, e a gente já falou aqui, é questionar mesmo. O que eu gosto de fazer é escrever. Quando a gente escreve, a gente põe, tira daqui de dentro, tira do coração, tira da mente, tira do campo áureo, coloca aqui no papel. Por que que eu não posso fazer isso? Aí você vai escrevendo, e a escrita livre, né, é muito boa para isso. Não se culpa, não se critica, só vai escrevendo. Dali sai tanta coisa rica que você vai falar, caraca, eu nem sabia que eu pensava, não sabia que ele dessa forma, porque uma maneira de se maltratar, como você falou, a gente se sente culpada, né? Vem um pensamento de algo, vem um pensamento de gastei meu dinheiro à toa nesse curso, enfim, e a gente se culpa. A culpa é sempre presente, pode perceber, a culpa tá sempre ali, ó, no cantinho. Então, o chicote é complexo. É isso que tu falou, um sabotador, assim, um dos sabotadores que hoje eu até escrevi sobre que a gente traz lá da infância, essa questão da insuficiência, né? De não ser suficiente, porque isso que ele fala, você nunca termina nada que começa, né? Mas qual é o parâmetro de suficiência? Por isso que é importante perguntar coisas. Se perguntar, falar quando a gente tem a consciência de que o predador está dizendo não terminar nada e começa, peraí. O que é terminar para você? Perguntar bem assim mesmo para o predador. O que é terminar? Terminar uma aula é terminar ou não? Ou se eu quiser terminar uma aula e celebrar como, para mim, eu terminei uma parte do curso e eu só queria fazer aquela parte ali, o resto não me interessava. Isso é parâmetro, ou será que aquele parâmetro de que eu tenho que fazer, porque como a gente aprendeu na escola, eu tenho que ir do pré ao nono ano, eu tenho que ir do primeiro ao terceiro, do segundo grau, eu tenho que fazer a faculdade em 4 ou 5 anos. Aqueles caixinhas que a gente aprendeu. A gente sabia, não, eu vou passar de uma série para a próxima série.
E esse é o parâmetro que aquele predador conhece. É a hora da gente dizer, não, peraí, eu quero fazer um curso, mas eu quero assistir só uma aula. O resto não me interessa, eu comprei só para aquela aula. Se eu quero comprar o livro das Mulheres que Correm com os Lobos e ler só o conto do Barba Azul, eu leio só o conto do Barba Azul. Não quer dizer que eu não li todo o livro, que eu não termino nada que eu começo. E aí a gente começa a jogar com isso, né? Que é desarmar esse predador e não fugir dele, né? A gente, não, agora eu vou esconder esse livro, né? Uma aluna me disse esses dias, eu não consigo ler, escondi ele lá, não sei onde. Eu disse para ela, tá tudo bem, não conseguiu ler agora, não é momento. Ela abriu uma página e não se sentiu bem ali, não é o momento dela ler agora. Mas não fugir desse predador, né? Colocar o livro ou o curso, fingir que não comprou aquele curso, fazer de conta que ele tá ali, não ver mais, né? Só que isso fica igual ali, aquela sensação, sempre tudo incompleto, né? Nada, não estivesse completando nada. A gente não celebra nem ler ter lido a primeira página do livro das Mulheres com Lobos e não quer ler o resto agora. Mas celebra essa leitura de uma página. Porque foi uma conquista, né? Uma conquista identificar que não era o momento de ler o livro agora. Então, a gente mudar esse parâmetro, né? Claro que não é fácil, que nem se falou, é dolorido, e no início é energia, só que depois a gente aprende a conversar com o nosso subconsciente, consciente e tudo, e a gente tá conversando com nós mesmos, né, para entender que a gente não é culpada de estar sozinha no mundo, né, mas tem vários pensamentos que a gente trouxe do nosso banco de dados, né, o nosso computador tem um banco de dados desde lá do útero da mãe, etc. E aí a gente aprendeu várias coisas no caminho. A gente aprendeu várias coisas na escola, aprendeu várias coisas na faculdade e, e a gente desenvolveu sabotadores para defender a gente de certas coisas. Lá, quando riram da gente na escola, a gente desenvolveu alguma coisa para bloquear aquela sensação ruim que a gente teve quando alguém riu da gente, né? Então, aí, quando a pessoa não consegue fazer stories, quem estava falando, não consigo fazer stories, não quero, nunca vou fazer stories. Pensar nisso, o que foi que aconteceu, né? Qual é que essa sensação traz? Ah, porque alguém riu em algum momento, tu tá com medo que a pessoa vai julgar do outro lado. E eu acho que é essencial, assim, começar por pequenas coisinhas mesmo. Se não quer dizer que tem que fazer 20 mil stories, porque dizem na marca digital que eu tenho que ter no mínimo 10 stories por dia. Mas é de fato pensar, peraí, vou começar fazendo um story sem aparecer. Ou vou aparecer em um stories hoje e daqui a 10 dias, o próximo. E tá tudo bem tá começando de alguma forma. A gente tem a mania de achar que tem que já ir para perfeição, né? Eu tenho que sair e a perfeição é 10 stories, eu já tenho que saber falar nos stories, eu já tenho que saber fazer lives e tudo. Daí a gente já quer sair a empreendedora também perfeita, né? Que sabe fazer tudo. E a gente fica sempre pulando de uma margem para outra, né? A margem de ou não faz nada, ou tem que fazer tudo perfeito. Tudo como os outros fazem, como dizem que tem que ser. E aí, no fim, a gente fica se boicotando muito nisso. E ela fala muito desse sugar a energia, né? Como a gente suga essa energia fazendo essas coisas quando a gente acha que tá fugindo, só que na verdade também tá gastando muita energia para tentar burlar aquilo ali, passar por cima e não vai atrás do que a gente quer realmente, né? Não vai atrás dos nossos sonhos, não fica ali, deixa no fim, fica na porta ali que nem a mulher do Barba Azul, esperando a morte, né? Esperando o fim daquele ciclo natural, mas não consegue nem ter forças para dizer, peraí, me dá 10 minutos aqui que eu vou recuperar essa energia para depois recomeçar ou entender, né? Porque a gente que empreende tem que estar recomeçando o tempo todo. Não vai ser linear a nossa empresa, sempre vai ter sucesso, vai estar sempre vendendo, vai estar sempre em alta, né? A gente está o tempo todo reaprendendo, as coisas mudam, o mercado muda, o consumidor muda. Então é o tempo todo isso e tem que recuperar o fôlego e voltar e voltar. E o que mais que eu queria dizer dessa parte?
E daí depois ela fala que a gente vai expulsar essa camada, vai ter uma formação, vai borbulhar aquilo tudo que está acontecendo ali dentro, vai doer. A gente vai ter que encontrar uma forma de preencher aquele espaço também e de entender o que está acontecendo, olhar, se perguntar, fazer perguntas. E quando a gente está empreendendo, é isso mesmo o tempo todo. Não sei como que é para ti, Danila, você quer falar um pouco sobre no empreendedorismo, isso da gente estar recomeçando um dia, paga o predador para lá, fala com o predador daqui e busca energia, força e volta e sai. E é assim, né? Nós ficamos na montanha russa dos sentimentos, isso faz parte, né? Mas total, uma gangorra, sabe? Então, tá aqui ou você tá aqui e a gente precisa encontrar esse equilíbrio. E achar esse equilíbrio entre não gastar toda a sua energia, ou não deixar ele tomar toda a sua energia, é que é o mais complexo. Quando você estava falando, eu penso muito todo predador, como você falou, tem uma história que ele esconde lá no fundo. E eu penso mais atrás disso ainda. Ele vai ele esconde um valor muito importante. Então, quando a gente começa a se questionar, a gente começa a entender quais são os nossos valores. Então, muitas vezes, eu me pegar live, não quero fazer live, não quero marcar toda semana live, e aí nos questionamentos, eu fui entender que o problema não era fazer a live, é que eu ia ter que ter todo dia naquele semana, naquele horário, fazer a live, e se eu não estivesse bem? E se eu não quisesse fazer? E se eu não tivesse afim de fazer? Então, ele estava ferindo, ele estava protegendo, na verdade, um valor para mim que é muito importante, que é a liberdade. Porque para mim é importante eu ser livre. Então, aí sim, eu entendi isso. Eu falei, tá, então agora eu consigo criar estratégias para conseguir manter esse meu valor sem estar ferido e não deixar o predador ficar me chateando com isso. Então, eu encontrei esse equilíbrio, porque até então eu estava na gangorra, faço, não faço, faço, não faço, energia. Então, encontrar, e isso realmente não é uma coisa do dia para a noite, não é fácil fazer isso. E gasta energia mesmo. E, infelizmente, realmente é muito fácil a gente ficar sair da zona de conforto, mas também, no final das contas, é igual. Porque você também vai se culpar, você também vai ficar sem energia, você também vai ficar triste, vai cair numa depressão, num borderline, num burnout, enfim, o que seja. Então, de qualquer forma, no final, vai ter esse gasto energético, vai ter esse sofrimento, vamos colocar assim. Então, a gente pode escolher o sofrimento, né? Passar por isso, passar por esses processos e não ser um sofrimento, ser legal. A gente encarar isso como uma coisa que, um crescimento, uma coisa que seja bacana pra gente. Uma coisa que ela fala no livro, que quando a gente já chega nesse processo de resgatar as nossas forças que vem dele, né? Porque ela fala, a gente resgata pedaços do destrói o predador, que no caso aqui ela coloca essa analogia de destruir, que a gente está desconstruindo aqui, porque não é destruir, né? Foi essa desconstrução que nós fizemos aqui até agora. Mas trazer essa energia, então é a gente transformar isso para nossa. Então, o que eu penso de transformar, né? Então, eu gosto muito de trazer para as minhas clientes a gente pegar a raiva e a frustração que ele traz para a gente, da culpa, da raiva, da frustração, do mau humor, e transformar isso em energia de ação ou em energia criativa. Então, a gente consegue pegar no dia a dia ali, então eu tô com muita. Hoje eu tô irritada, tô pé da vida, não sei o que que é, alguma coisa, né? Porque a gente pode falar, não sei qual é a frustração, porque é ele ali, né, bombardeando você. E você pega essa energia e é uma coisa criativa. Desenhar, pintar, cantar, dançar. Ou então você pega um projeto ou uma tarefa que você tem que fazer ali e joga essa energia na tarefa. É um processo, é um trabalho do dia a dia, um pouquinho de cada. Uma outra coisa que eu gosto de falar para as empresas também que acontece muito forte é o medo, né? Então eu não faço live, eu não faço stories. Então o que a gente faz com isso? O que eu vou aprender se eu fizer a live? O que eu vou aprender se eu fizer? Medo e falo, tá bom, obrigada, né? Você tá aqui, está me protegendo, está protegendo um valor meu, que eu tô tentando descobrir qual é o valor, porque, gente, existe camadas, é uma cebola, né? Até a gente chegar no meinho demora, você tem que estar trabalhando isso daí. Mas nesse processo você vai transformando isso. Então tá, então eu vejo
com medo de ser julgada, deixa eu colocar minha carinha ali para ver quantas pessoas vão aparecer. Se eu falar, eu vou me embananar, eu vou ficar nervosa. Tipo, o que que vai acontecendo, sabe? E fazendo. A Luciene escreveu aqui, eu fui fazendo e agora eu tô fazendo até lives para mulheres. Então, assim, é isso. Sabe, é você pegar esse medo e transformar ele numa curiosidade. Porque ela ficou curiosa, falou, tá, deixa eu ver aqui o que tem para fazer. Foi esse exercício que ela fez. E é o caminho que ela chegou, e é o caminho que a gente chega. Todo mundo chega lá. Demora para algumas, para outras é mais rápido, cada uma tem seu tempo, como você falou, se respeita, faz um hoje, não consegue fazer amanhã, não faz, não precisa fazer milhares, não precisa ser perfeita. E aí entra no perfeccionismo, que a gente tem que pegar esse perfeccionismo de que eu preciso estar formada, eu preciso estar com imagem perfeita, ter um logo, eu preciso curso lindo para falar e transformar isso em feedback. Então, assim, ao invés de eu estar perfeita, o que que eu tenho até aqui que eu posso fazer? E isso que eu fizer, qual é o resultado? E não é olhar o resultado como culpa e chicote. Não é para falar, querido, não me chateia. O que a gente pode melhorar no próximo? Se eu fiz essa live aqui com você, o que eu posso melhorar numa próxima live que eu não gostei que eu fiz? Ao invés de eu ficar assim, nossa, por que que eu não falei aquilo? Nossa, por que que eu falei aquilo? Aí que é sua. Você vai falar, tá vendo? Olha o que você falou, olha o que você não falou. E não, é você falar para ele assim, tudo bem, eu não falei. Mas eu vou falar melhor, ou eu vou, enfim, né, vou mudar o que as transformações energéticas que a gente fala, né? Então, transformado para tentar achar o equilíbrio da gangorra. Eu tô no autoconhecimento para entender quais são os valores que ele está escondendo, quais são as questões que ele vem te trazendo. Fui clara, assim? Falei muito, que às vezes eu me empolgo, gente, eu me empolgo, vou falar metralhadora, vou falando. Se não for claro, Ai, é isso mesmo que a Lu falou aqui sobre isso de começar fazendo um stories que não tinha nada a ver com o que é. Eu comecei assim, eu comecei fazendo stories, nem sabia para quem era que eu queria, não sabia nem se era. No início eu não sabia nem se era para mulheres que eu estava falando, porque eu ainda estava no processo de resgate também, então estava com o meu feminino e masculino todo desequilibrado, então eu fui falando para pessoas que eu não sabia para quem era. Sei que teve pessoas que me seguiram por causa de uma outra forma antes, mas tá tudo bem também. É o tempo todo uma reconstrução, né? Esse círculo de mulheres aqui que acontece na terça, às 13, começou a partir de um sabotador, porque quando eu comprei o livro, ele é desse tamanho. O que o sabotador disse? Tu mal leu um livro direito na vida, tu vai ler isso daí desse tamanho? Tu não vai fazer. Não vai, nem olha para esse livro, guarda ele, esquece que ele existe. Aí começou, né? E aí o meu esposo falou assim, por que tu não faz alguma coisa com esse livro? Tem que fazer, porque ele é muito bom, tem que falar e tal, né? E eu disse, não, mas eu não li esse livro ainda, como é que eu vou fazer uma coisa? Daí um dia, olhando para esse outro ângulo de conversar com o predador e entender o que fazer, peraí, o que eu posso fazer para melhorar? Não tinha, ainda recém estava começando a fazer as lives e tudo mais. E aí eu me dei conta, peraí, vou fazer algo, vou começar a fazer os círculos, porque eu me obrigo a ler o livro, mesmo que eu não tenha lido. Convido pessoas, ainda enriqueço, conheço mais as mulheres ali, nossos colegas e tudo mais. Vamos colocar mais histórias ainda nos contos e vamos falar mais ainda. Eu vou ter que estudar, vou aprender. Daí eu olhei pelo ângulo, o que que eu vou aprender? Vou aprender a conduzir aqui um círculo com 4 mulheres, com 2 mulheres, com 3 mulheres. Vou intercalando, vou fazendo para entender como que uma fala mais, a outra fala menos, e daí como é que eu interrompo, se é naquela ordem, se não é. Fui experimentando. No início foi um medo, óbvio, mas a gente quer fazer o quê? Nossa, tem que ser bem certinha, tem que cada uma falar 8 minutos, só pode falar 8 minutos, e a gente não pode sair. Claro, o sabotador daí vem de uma outra forma, mas é a gente olhar por esse ângulo que tu falou, né? O que eu posso fazer ali para melhorar aquilo? O que eu posso fazer para começar a fazer stories? Uma coisinha pequenininha, e vai vir outros pensamentos, e a gente vai
né? Depois de um tempo fazendo, esse é o 18º círculo, depois de um tempo fazendo, o sabotador disse o quê? Para de convidar outras pessoas, tu fica lá mandando mensagem, tem que esperar elas responder, e daí tu gasta teu tempo. Eu disse, não, mas daí no início vem aquela sensação, não, peraí, vou fazer só eu, ou vou parar de fazer, vai terminar o ponto, eu vou parar de fazer. Aí, não, vamos de novo, vamos insistir, vamos entender mais, vamos fazer mais círculos. Tem um monte de ponto nesse livro, vamos ir fazendo. Então, a gente vai sempre sobrepondo essas sabotadoras que vão vir com a gente vai perguntando, entendendo, né? E que ela fala mais pro final aqui, nesse trecho, que o Barba Azul, esse ponto, que eu acho ele incrível, assim, para trazer esse para a consciência. Ele serve para tantas coisas, tanto para quem relacionamento, principalmente porque ele é bem literal, a parte do relacionamento mesmo. Ele está falando quantas mulheres que entraram em casamentos porque olharam para aquele homem e disseram: ele não tem a barba tão azul assim, ou ele não é tão ruim assim, vou casar. Porque a gente aprendeu que tinha que casar, que tinha que ter filhos e tudo mais. E para outros, para tudo. Então, o conto que a doutora Clarissa traz, os contos, a gente olha traz para a consciência e entende essa chave que eu conheço o predador, agora vou desarmar ele, vou fazer as perguntas mais leves no início, depois eu vou aprofundando mais. Daí ela fala, eu vou ir para as perguntas mais profundas e mais sombrias, mesmo que eu vá mexer em coisas bem pesadas, mas eu vou indo aos pouquinhos, primeiro começando com uma coisinha de cada vez, né? E para a gente se encaminhando então para o final, já passou rápido, já é 3h58, eu nem vi a hora. Que tu quiser mais comentar sobre isso, eu já aproveito para te agradecer, já para a gente se encaminhar para a finalização, agradecer por ter aceitado esse convite e para a gente enriquecer mais ainda esse livro, conhecer mais a mulherada aí, também terapeutas e saberes femininos. E lembrar, pessoal, que toda terça às 13 tem esse círculo de mulheres aqui. Seguimos no livro, vamos terminar aqui para o último, semana que vem, do Barba Azul. Vamos partir para um próximo conto. E Danila também, quando quiser me chamar para lives, tudo mais, me chama, estou à disposição, tá bom? Tá bom. Queria agradecer pelo convite, foi muito maravilhoso, assim, a gente conseguiu marcar, bater as agendas aí, foi muito legal. Gostei muito do campo ter separado esse pedacinho para a gente conversar, porque eu acho que foi muito enriquecedor, assim, tanto para quem está assistindo, para mim também, toda conversa, para mim tem uma troca, uma outra visão, é muito bacana. E se você também quiser mais para frente, pontos, estarei aqui. Não deixe os de vocês, mulheres, falarem sobre por vocês. Então, sempre se questione, sempre traga esses questionamentos. Eu gosto de falar que a liberdade da mulher, ela precisa ser cuidada todos os dias, né? Como se fosse um jardim. Então, a gente tem que cuidar, regar, podar pensamento ruim, né? Adubar projetos. Então, a gente tem que ter esse cuidado, que a gente tem que cuidar da nossa vida, do nosso negócio. E projetos como o seu, Tuti, é maravilhoso. Nunca deixe o seu predador voluntário, porque é muito e enriquece para todo mundo, não só para você, saiba que é um projeto muito bonito, assim, muito legal. Todas nós precisamos ouvir um pouquinho os seus ensinamentos, as conversas que você traz aqui com as outras meninas, que é muito legal também, muito bacana. Gratidão, estou muito feliz de estar aqui. Muito feliz com isso. Gratidão. Coisa boa, gratidão, beijo. Um beijo. Bom resto de manhã aí pra ti, então, no almoço. Boa tarde. Até, até a próxima. Ó, a Roberta entrou agora. Beijo, Roberta. Obrigada por ter entrado aí no finalzinho. Tchau, tchau.